Olá, eu gostaria de começar aqui uma microsérie sobre madeiras engenheiradas. O que são madeiras engenheiradas? Em inglês, engineered wood. Como o próprio nome diz, são madeiras que sofreram uma engenharia, uma intervenção humana para que se tornem mais fortes, mais firmes. Isso engloba uma série de tipos de madeiras, como compensado, OSB, LVL, glulam e outras madeiras das quais nós vamos falar nessa microsérie. Eu não sou um especialista, eu estou aprendendo também bastante sobre o assunto, mas eu gostaria de começar nesse vídeo com dois tipos de madeira, o compensado e o LVL. Mas antes, por que eu prefiro usar o termo madeira engenheirada, que é uma tradução literal do inglês engineered wood, em vez de derivados de madeira, como se usa às vezes aqui no Brasil? É que o termo derivados de madeira pode ser bastante amplo até demais. Se você pensar em coisas que são derivadas de madeira, você poderia incluir nesse grupo MDF e MDP. Por que eu não gosto de incluir? Porque no MDP e no MDF não existe esse trabalho de engenharia que existe nesses outros tipos de madeira. O que é MDF? Basicamente é uma madeira, são fibras, ou a madeira é desfibrada, cozida e depois transformada em partículas muito pequenas que vão ser prensadas. Não existe um trabalho de engenharia de colocação dessas partículas em posições corretas para ficar mais forte, etc. É uma prensagem de partículas de madeira. No caso do MDP, as partículas são um pouco maiores. É aquilo que a gente chamava antigamente de aglomerado e hoje em dia se chama de MDP. Mas não existe uma engenharia específica na colocação dessas partículas. Mesmo que você tenha partículas em OSB, por exemplo, essas partículas são colocadas de uma maneira que transforme esta madeira em algo mais firme, em algo mais forte. Uma característica básica das madeiras engenheiradas, portanto, é serem mais fortes do que a madeira maciça, porque exatamente existe essa engenharia humana que vai transformá-las em algo muito rígido. Eu gostaria hoje de começar, então, como eu falei, com dois tipos de madeiras engenheiradas, que são dois tipos com que eu estou fazendo testes de criação caseira. O primeiro é o compensado. Desde o Antigo Egito, que já se sabia que madeiras que fossem coladas, pedaços de madeira finos que fossem colados juntos, transformariam a peça final em mais rígida do que madeira maciça, porque a cola é mais rígida, na verdade, do que a madeira. Então, desde o Antigo Egito já se usava isso. Mas foi no final do século XVIII começou -se a trabalhar com isso, mas a partir da metade do século XIX começou em escala industrial a criação de compensado. O que é o compensado? Então, são lâminas de madeira, lâminas finas de madeira, em camadas, são coladas em camadas, mas cada camada é colocada, o sentido dos veios dessa camada é colocado em 90 graus com a camada anterior. Então, coloca-se assim, a seguinte assim e assim, sempre em 90 graus, construindo-se da espessura que se quiser, uma madeira que fica muito firme exatamente por esse cruzamento dos veios da madeira. Vou começar por aqui. Esse é um trabalho de compensado que eu estou fazendo em casa. Estou fazendo testes para criação de compensado do it yourself, feito em casa, artesanalmente. Obviamente não tem a capacidade industrial de tamanho, de pressão que você tem industrialmente. Eu ainda não consegui fazer uma prensa caseira realmente boa, que consiga prensar direito, mas os resultados já estão se tornando mais interessantes. Eu fiz este compensado de madeiras claras, várias madeiras, marfim, freijó, guajuvira, a parte branca da guajuvira, pinos, etc. E está ficando bastante interessante, mas não sei se dá para observar, a madeira tem as camadas têm veio num sentido, veio no sentido oposto, veio no sentido oposto, e isso faz com que haja pequenas falhas, que são conhecidas em português como janelas, no compensado. O que não pode existir são janelas demais, e lembre-se que isso é um compensado artesanal. Nos Estados Unidos e na Europa,
principalmente nos Estados Unidos, usa-se muito as madeiras engenheiradas para construção. Obviamente esse compensado feito em casa, ou madeiras engenheiradas homemade, não são próprias para construção, não tem o trabalho correto, os testes para ser usado em construção, mas para pequenos objetos pode ser muito bem usado. E eu queria mostrar para vocês também essa outra peça do que eu estou fazendo, que é este LVL, Laminated Veneer Lumber, em inglês, madeira, folhas de madeira laminadas, coladas. A diferença do compensado, a diferença do compensado é o LVL, as lâminas de madeira são coladas com os veios no mesmo sentido. Isso dá força, que de qualquer forma fica muito forte. Isso, dependendo do que você, da escolha de madeiras, de como for feito, isso pode ser até mais forte que aço. Mas então é um trabalho que eu fiz já com madeiras mais escuras, diferentemente daquela do compensado, porque isso aqui eu vou usar para montar peças de um jogo de xadrez. Então vão ser as peças claras e as peças escuras. Mas o resultado é bastante interessante. Aqui tem sucupira, roxinho, mogno e angelim pedra. Ficou também um trabalho bem legal. Mas voltando, então esse trabalho feito em casa, compensado, tem as fibras, cada camada tem o sentido dos veios em 90 graus. Já no LVL, a colagem das folhas é feita sempre com os veios paralelos, sempre numa mesma direção. No próximo vídeo, que eu vou gravar nos próximos dias, eu pretendo mostrar para vocês o Glulam, ou MLC, madeira laminada colada. Espero que vocês gostem do trabalho e vai ficar melhor ainda. Um abraço.